Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Muitos ressuscitaram com ele. O texto base, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, que diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto é um texto que menciona algumas coisas que tiveram lugar por ocasião da ressurreição de Jesus. Aliás, já no contexto da morte e ressurreição, encontramos um elemento que é comum. A morte de Jesus foi marcada por um terremoto e a ressurreição por um outro terremoto. A Bíblia vai mencionar, no texto que lemos ainda há pouco, que um terremoto marcou a morte de Jesus, Mateus 27, versos 50 e 51, e um outro terremoto marcou também a ressurreição de Jesus, Mateus 28, verso 2. E no momento que Jesus morreu, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O autor da nossa lição vai mencionar que esses santos foram ressuscitados, glorificados como testemunhas da ressurreição de Cristo e como protótipo daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Ou seja, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, essas pessoas entraram na cidade. Por mais que os inimigos de Jesus tenham feito de tudo para tentar impedir que as pessoas pudessem ter um conhecimento a respeito de Jesus, ou tentar impedir que Jesus Cristo saísse da sepultura, o inimigo fez tudo o que ele podia, os líderes religiosos fizeram a mesma coisa, mas o fato é que nada pôde contê-lo na sepultura. E junto com a sua ressurreição, um grupo de resgatados da morte foram trazidos novamente à vida. E o texto bíblico vai dizer que muitas pessoas na cidade tiveram contato com essas pessoas, tiveram a oportunidade de vê-las e elas testemunharam que Jesus Cristo havia ressuscitado. No livro Desejo das Nações, na página 630, Ellen White diz assim: durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, o filho do líder da sinagoga e também Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo saíram para a vida eterna, ascenderam com ele, como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Esse texto é um texto realmente tremendo. Nele você percebe que não houve nenhum tipo de situação que tenha sido levantado pelos líderes de Jerusalém que fosse capaz de conter a verdade da ressurreição. Mesmo que o texto bíblico vai deixar claro que esses líderes religiosos deram grande soma de dinheiro aos soldados romanos que foram testemunhas da ressurreição, pedindo que eles não contassem absolutamente nada disso a ninguém. Mas diante de uma situação como essa, o que eles poderiam dizer? Pessoas que haviam falecido e que ressuscitaram completamente imortalizadas e que entraram na cidade e falaram com as pessoas. Essas coisas encheram a cidade. Não é à toa que algum tempo mais tarde, por ocasião do Pentecostes, muitas pessoas, só num dia, 3.000 pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja recém-inaugurada. Quando você olha para essa situação, você percebe que essa ressurreição foi uma ressurreição muito importante e que marcou de forma clara aquilo que será a recompensa de todo aquele que crer em Jesus. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, não terão como ponto final da sua existência a sepultura. Eles serão completamente ressuscitados e imortalizados
e terão a oportunidade de subir ao céu com Cristo Jesus e viver com Ele para todo sempre nas mansões eternas. Quando paramos para poder pensar nessa experiência vivida por essas pessoas, que subiram como troféus realmente, como uma garantia, como primícias, como uma garantia de que todo o que morrer em Cristo Jesus, de todo aquele que tiver a sua vida firmemente alicerçada nas mãos do Senhor Jesus Cristo, será resgatado por Ele da própria morte. Que experiência fantástica! Que promessa maravilhosa! Que esperança gloriosa! Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por ela. Junte-se a mim. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas não apenas isso. Ele venceu a morte e trouxe algumas almas preciosas com Ele ressuscitadas também, como um penhor, como uma garantia de que todo aquele que espera em Jesus também terá a mesma experiência, mesmo que a morte o alcance nessa vida. Ajuda-nos a vivermos a nossa história firmemente alicerçados em Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?